Nesta aula vamos falar sobre modelagem geométrica 3D. Dado o nosso pipeline de geração de imagens, vamos agora focar na especificação de objetos tridimensionais. Nosso mundo é composto por uma variedade enorme de diferentes geometrias, indo desde objetos extremamente voláteis, como nuvens e água, até seres vivos e suas inúmeras complexidades. Por consequência, temos diversas representações possíveis para a geometria em uma cena virtual. Estas várias representações resultam em várias estruturas de dados, e a escolha de qual iremos usar depende da aplicação. Por exemplo, podemos representar uma esfera perfeita através de seu ponto central e seu raio R. Em 3 dimensões, isso resulta em uma estrutura de dados para a esfera que é composta de somente 4 números, as 3 coordenadas do ponto C, uma para cada dimensão do espaço, e o comprimento do raio R. Uma outra possível representação para uma esfera seria através de uma malha de triângulos. Como veremos a seguir, para isso precisamos armazenar todos os vértices e arestas que definem esses triângulos. Claramente, essa representação resulta em um uso de memória maior, além de que o objeto resultante é somente uma aproximação de uma esfera perfeitamente suave, visto que na verdade é composto por um conjunto finito de triângulos planares. Entretanto, a grande vantagem do uso de triângulos está na facilidade com que podemos usá-los para rendering através de rasterização, o que é implementado em hardware nas GPUs. A representação que temos à esquerda, entretanto, é mais adequada para rendering através de raycasting, como veremos em outras aulas. Essa representação também facilita transformações da esfera. Por exemplo, se queremos mover a esfera, basta alterarmos os 3 números que representam a posição do seu centro no ponto C. Para fazer o mesmo com a malha de triângulos, precisamos mover todos os N vértices. Em algumas situações, uma aplicação pode utilizar as 2 representações ao mesmo tempo. Por exemplo, utilizando a representação exata para testes de colisão e simulação física, enquanto usa a malha de triângulos para rendering na GPU. Alguns exemplos de representações geométricas incluem curvas e superfícies implícitas e explícitas, dentre as quais temos as malhas de polígonos. Instâncias de sólidos primitivos podem ser combinadas para gerar objetos mais complexos. Superfícies de revolução e voxels. Nessa aula, vamos focar em malhas de polígonos. Um polígono é uma figura planar definida por um conjunto de pontos delimitados por uma cadeia de retas. Uma malha de polígonos é uma superfície composta por vários polígonos conectados. Em computação gráfica, comumente utilizamos malhas de triângulos, pois esses possuem 2 boas propriedades. São sempre planares e são sempre convexos, o que facilita o rendering por rasterização. Aqui temos uma fotografia do Museu Britânico, onde podemos ver um domo de vidro formado por uma malha de triângulos. O uso de triângulos nesse caso facilita a construção, pois significa que podemos usar pedaços de vidro que são completamente planares para construir uma superfície curva. Como veremos em uma aula futura, a rasterização de um triângulo é facilitada pois são formas convexas. Em um polígono não convexo, como vemos aqui, sempre existem 2 pontos, tal que a reta que os conecta necessariamente passa por fora do polígono. Um polígono não convexo pode ser separado em um conjunto de polígonos convexos. Em particular, pode ser separado em um conjunto de triângulos, formando sua triangulação. Em 3 dimensões, polígonos não planares são ambíguos em relação à superfície que definem, pois triangulações diferentes geram interpretações diferentes para a superfície representada. De maneira geral, existem 2 interpretações que podemos dar a uma malha de polígonos.
A primeira delas é de uma superfície bidimensional com volume desprezível, como uma folha de papel. A segunda interpretação seria olharmos a malha de polígonos como sendo a fronteira de um objeto sólido. Entretanto, para que isso seja fisicamente factível, a superfície precisa respeitar certas propriedades invariantes. Detalhes sobre essas propriedades podem ser encontrados na bibliografia recomendada. Dados esses dois cubos, contendo uma conectividade diferente entre seus vértices, podemos nos perguntar se eles representam o mesmo objeto. Nesse caso, o que acontece é que eles possuem a mesma geometria, entretanto possuem diferente topologia. De maneira análoga, esses outros objetos possuem a mesma topologia, entretanto com geometria diferentes. A geometria está relacionada com distâncias e ângulos da superfície, enquanto que a topologia está relacionada com a conectividade. Logo mais veremos que para rendering com rasterização, vamos armazenar essas informações separadamente. A representação geométrica mais simples se dá através de um conjunto ou nuvem de pontos. Esses podem ser armazenados em um arranjo, contendo as coordenadas de cada ponto nas 3 dimensões, com um ponto após o outro. Realizando o rendering de pequenos polígonos na posição de cada ponto, e com um número suficiente de pontos, podemos gerar a ilusão de uma superfície contínua. Para a imagem que vemos aqui, cada ponto possui um vetor normal associado, que foram utilizados para calcular a iluminação. Nossa próxima representação inclui somente arestas de uma malha de triângulos, mostradas aqui em azul. Essas podem ser armazenadas em um arranjo, contendo as coordenadas dos vértices que definem cada aresta. Com isso, podemos fazer um rendering do que chamamos de wireframe. A próxima representação é de maior interesse, onde incluímos as faces triangulares que representam a superfície. Poderíamos armazenar essas informações em um arranjo, contendo as coordenadas dos vértices que definem cada triângulo. Por exemplo, o primeiro triângulo possui vértices nos pontos A, B e C. O segundo triângulo nos pontos B, D e C. E o terceiro nos pontos A, D e B. Entretanto, essa estrutura de dados possui problemas. Por exemplo, a duplicação de dados em memória. Como podemos ver aqui, as coordenadas do ponto B são armazenadas 3 vezes. Considerando um número em ponto flutuante para cada coordenada, temos um uso de memória equivalente a 27 floats. Outro problema está relacionado com o custo computacional de operações realizadas sobre essa estrutura de dados. Por exemplo, para mover o vértice B, precisaríamos percorrer todo o arranjo, alterando todas as cópias das coordenadas de B. Para resolver esses problemas, vamos utilizar uma estrutura de dados que armazena separadamente as informações de geometria e topologia. O arranjo de geometria armazena uma única cópia das coordenadas de cada vértice existentes na superfície. O arranjo de topologia armazena a conectividade de cada triângulo através de índices que estão associados com o arranjo de geometria. Por exemplo, o primeiro triângulo é formado pelos vértices nas posições 0, 1 e 2 do arranjo de geometria. De maneira similar, armazenamos os outros 2 triângulos. Note que essa representação não possui duplicação de dados e, portanto, ocupa menos espaço em memória. O arranjo de posições, para esse exemplo, armazena 12 coordenadas float, e o arranjo de índices armazena 9 números inteiros, que nesse caso poderiam ser representados com somente 8 bits. Essa estrutura de dados é a que vamos utilizar para rendering em tempo real com a GPU, através dos arrays indexados de OpenGL. Em particular, além de suas posições, vamos usar esses arrays para definir outros atributos de cada vértice,
como por exemplo uma cor. O formato de arquivo mais simples para armazenarmos uma malha de triângulos é o formato OBJ. Como vemos aqui, esse formato é armazenado em modo texto. Contém uma lista das posições de cada vértice do modelo, que representa a informação de geometria, seguido de uma lista de todos os triângulos, isso é, a conectividade entre os vértices, que representa a informação de topologia. Temos aqui um modelo tridimensional armazenado no formato OBJ, com uma lista de vértices, seguida de uma lista de faces. Essa lista de faces usa índices que indexam a lista de vértices. Então, essa face, esse triângulo, seria representado por 3 vértices, que são os vértices 3034, 3032 e 3033 dessa primeira lista de vértices aqui. O arquivo OBJ é um arquivo de texto simples. Ao carregar esse arquivo no software MeshLab, a gente consegue ver então a representação 3D desse objeto. Nós podemos alterar o modo de renderização para somente desenhar os pontos, que seriam somente os vértices. Nesse caso aqui, cada ponto é desenhado como um pequeno quadrilátero. E a gente consegue ver que a gente não tem uma densidade suficiente para representar a superfície. Nós poderíamos, por exemplo, aumentar o tamanho de quadrilátero, que representa os pontos, e assim a gente consegue algum rendering de uma superfície que parece ser contínua. Nós podemos fazer também o rendering de wireframe, que seria desenhar somente as arestas dos triângulos. E por fim, o rendering das faces ou dos triângulos em si, que permitem então gerar uma superfície contínua. Das propriedades de uma superfície, uma das mais importantes são os vetores normais. Esses servem para localmente orientarmos a superfície e são usados, por exemplo, dentro dos modelos de iluminação que veremos em aulas futuras. O vetor normal à superfície em um certo ponto pode ser computado utilizando o produto vetorial de 2 outros vetores definidos sobre o plano que é tangente à superfície no ponto. Por exemplo, o vetor normal em laranja à direita, computado para o ponto em roxo, é dado pelo produto vetorial dos vetores em verde e em vermelho. Em particular, para uma malha de triângulos, vamos utilizar vetores definidos sobre cada triângulo. O vetor normal n para um certo triângulo, com vértices nos pontos A, B e C, pode ser computado através do produto vetorial dos vetores em verde e em laranja, definidos pelas arestas desse triângulo. Para isso, podemos definir uma função que recebe como parâmetro os pontos P1, P2 e P3, que definem os vértices de um triângulo qualquer. Essa função computa o vetor em verde através da diferença entre os pontos P3 e P1, e o vetor em laranja através da diferença entre os pontos P2 e P1. Por fim, o vetor normal n é dado pelo produto vetorial desses vetores. Para o próximo triângulo da superfície, queremos que seu vetor normal n2 seja consistente com a direção de n. Também queremos utilizar a mesma função para computar n2, só que agora passando como parâmetros as posições B, C e D dos vértices do segundo triângulo. Entretanto, a função que estamos vendo aqui não irá computar esse vetor n2 corretamente. Isso acontece pois, dados os parâmetros B, C e D enviados para a função, o vetor U em verde será dado pela diferença do ponto D com o ponto B.
O vetor v em laranja será dado pela diferença entre os pontos C e B. Como estamos usando sistemas de coordenadas da mão direita, o produto vetorial de U com V nessa ordem vai gerar um vetor normal N2 que aponta para o lado oposto do que queremos. Para solucionar esse problema, podemos utilizar a propriedade de anticomutatividade do produto vetorial, que nos diz que podemos obter um vetor apontando para o lado correto, simplesmente alterando a ordem com que é realizado o produto vetorial. Nesse caso, invertendo a ordem dos vetores verde e laranja. Isso pode ser feito simplesmente alterando a ordem dos parâmetros C e D na chamada da função que computa o vetor normal. Ao fazermos isso, obtemos o vetor normal N2 correto, consistente com o vetor normal do triângulo anterior. Para sempre obtermos o resultado correto, precisamos manter uma ordem consistente dos vértices de todos os triângulos. Em particular, a ordem ABC para o primeiro triângulo resulta em vértices organizados no sentido horário quando estamos olhando o triângulo pela frente. Por isso, o segundo triângulo precisa também ter seus vértices definidos no sentido horário, o que resulta na ordem B, D e C. Para armazenarmos com uma ordem correta a sequência de triângulos que vemos aqui, primeiro definimos um arranjo de geometria, que armazena as coordenadas de cada vértice, seguido do arranjo de topologia, com os índices que definem a conectividade dos triângulos. Nesse exemplo, o primeiro triângulo é definido pelos vértices 0, 1 e 2, no sentido anti-horário. Por consequência, todos os outros triângulos precisam então também ser definidos no sentido anti-horário. Com isso, temos o segundo triângulo com vértices 1, 3 e 2, o terceiro triângulo com vértices 2, 3 e 4, e assim por diante, todos no sentido anti-horário por consistência. Olhando nosso arranjo de topologia, vemos a existência de um padrão de repetições de alguns índices. Esses são índices associados a vértices que são compartilhados por triângulos vizinhos. E essas repetições acontecem pois estamos lendo os índices agrupados de 3 em 3. Podemos evitar essas repetições e otimizar o espaço em memória do arranjo de índices através do uso de Triangle Strips. Essa é uma interpretação do arranjo de topologia, na qual os índices são agrupados de 3 em 3 com repetições. Note que dessa forma definimos exatamente os mesmos triângulos que tínhamos antes, mas com uma diminuição de 18 para somente 8 índices armazenados em memória. Em resumo, para Triangle Strips, cada índice do arranjo de topologia define um triângulo junto com os dois índices anteriores. De maneira similar, temos as Triangle Fans, onde cada índice define um triângulo junto com o primeiro índice, neste caso 0, e o anterior. Assim, o primeiro triângulo é definido pelos vértices 0, 1 e 2. O segundo é definido pelos vértices 0, 2 e 3. O terceiro triângulo é definido pelos vértices 0, 3 e 4. E assim por diante. Em resumo, as primitivas disponíveis através da API OpenGL para desenho são pontos, linhas individuais, linhas em sequência com fechamento, triângulos individuais, triângulos conectados em uma strip e triângulos conectados em uma fan.